Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E a lição de hoje, última, lição número 13, a repartição e os limites da nova terra. Muito bem, o que o assunto vai se tratar é aquilo que nós estudamos, sim, ali o povo de Israel saindo da terra do Egito, entrando numa jornada para chegar à terra prometida, Canaã, onde manava leite e mel. Tudo aquilo lá no passado figura do que hoje vamos estar apresentando, que é a conquista dos lugares celestiais. Observe bem, já em Josué, nós temos o povo tomando posse da terra. E a lição de hoje é o povo tomando posse, repartindo a terra, segundo uma orientação nova de Deus e já nos lugares celestiais. Não entendam, por favor, que seja nesse planeta Terra, não é. Quando fala limites da nova terra, a nova terra é no céu. Terra não é só planeta Terra, é lugar de habitação. Portanto, a Terra, planeta, tem sido, sim, a nossa habitação agora nesse mundo físico, quando estamos em corpo de carne e osso, mas logo seremos como os anjos e o lugar da nossa habitação, a nossa terra, lugar de morada, será no céu. Não esqueçam disso. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e disse que voltaria e nos levaria para que onde ele estivéssemos nós também. Muita gente na ideia daqui, preso nesse planeta, esquecendo a palavra que diz que tudo isso será consumido pelo fogo naquele dia final, após a ressurreição e o arrebatamento da igreja. Portanto, não espere neste mundo, porque Apocalipse 14, as últimas mensagens deixadas por Deus antes do arrebatamento, é justamente isso. Esse mundo, esse planeta, tudo está em destruição. Observe as nações, que desastre que estão acontecendo por muitas nações, e o globo terrestre está instável. Está instável. E o que pode acontecer mais? Portanto, fala-se do céu aqui. Continuando a nossa leitura bíblica em classe, é Ezequiel 47, versos 1 a 12. E isto vamos estar vendo logo a seguir. Lembrando que o nosso texto áureo está no capítulo 45, o primeiro verso, quando diz para nós: quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. É a nossa lição aqui num texto áureo que fala bem resumido o que nós vamos considerar nos momentos seguintes. Já observando o esboço,
Nós vamos estar vendo 3 subtítulos, conforme o nosso costume. Primeiro, a definição da nova terra, capítulo 45 e 46. Depois, o segundo subtítulo, a fonte das águas purificadoras, é quando estaremos lendo a nossa leitura bíblica em classe aqui, neste momento. E o terceiro subtítulo, a herança do novo Israel. Agora, atentemos que, falando no título da lição, a repartição, os limites da nova terra, nem tudo na Sagrada Escritura está em ordem cronológica, nem tudo está numa ordem segundo os homens, de uma pedagogia ou uma didática que os homens têm como classificação de forma de expor. Deus põe como Ele quer, porque a revelação depende disso, depende de Deus abrir o nosso entendimento. Por isso, vamos estar falando, iniciando com a repartição da terra, um pouquinho, e depois muda o assunto, mas falando ainda desta nova terra, e depois é que vai falar dos limites, aí já no capítulo 47, e depois a continuidade da repartição dos versos, e no capítulo último 48. Mas vamos devagar e vamos estudando pouco a pouco esta última lição, concluindo assim o estudo de Ezequiel. O nosso material de classe apresenta o texto que está em tela e lemos neste momento. Os capítulos finais de Ezequiel, última lição do trimestre, completam a visão escatológica da restauração do povo eleito, sob o simbolismo da nova cidade-templo, conforme classificamos na lição anterior. Repito, sob o simbolismo da nova cidade-templo, foram apresentados diversos mistérios da comunhão e das bênçãos divinas desfrutadas sob o novo concerto, a nova aliança. Agora veremos o impacto dessa restauração no seu aspecto mais amplo e final, quando toda a estrutura da criação, gradualmente aperfeiçoada pela realização dos propósitos divinos, cederá lugar à nova terra aguardada pelos fiéis, onde estes poderão desfrutar de plena glória e justiça eterna. Muito bem, então nós vamos fazer esse estudo, finalizando o livro de Ezequiel, e agora como que nos colocando em posse dessa terra prometida, essa Canaã que não é terrestre, uma Canaã celestial, da qual a terrestre foi só figura. E de fato, quando o povo chegou nela, era terra que manava leite e mel. Ali estavam as plantações em pleno vigor, produzindo o campo com abundância, e o povo desfrutando. Foi quando o maná cessou de cair. Porque a terra estava com grande fartura e o povo passou a conquistar aquela terra. Só que agora vai ser nos lugares celestiais. Aí corresponde a Josué indo com as tribos e tomando posse daquilo que está reservado por Deus, aí vamos dizer, desde antes da fundação do mundo. É o grande projeto de Deus, de criar um povo que com ele morasse e vivesse por toda a eternidade. É um pai gerando filhos, formando uma família, a família celestial, que não tem duração por poucos anos como na nossa vida terrena, mas agora com amplitude, sim, uma amplitude que a gente diz eterna. O que é isso? Não temos nem noção do que é vida eterna, mas vamos ter quando nós estivermos lá e desfrutando de todo esse bem colocado por Deus. Assim, passando ao nosso primeiro subtítulo nessa lição, a definição da nova terra.
Capítulo 45, versos 1 até 5. Assim, observe que vamos fazer leitura de poucos versos nesses capítulos, porque queremos resumir e apresentar a ideia que é aqui exposta longamente, mas falaremos rápido. Assim, os primeiros versos, 1 a 5, e passo a leitura. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes, em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra, e o comprimento será de 25.000 varas, e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor, e será o santuário de 500 com mais 500 enquadrado, e terá em redor um arrebalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E verso 5: e terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. Paremos aqui. Aqui está essa estrutura. Mas observe que como Josué, repartindo a terra. Só que o nosso Josué hoje é Jesus. Vamos imaginar assim, gente entrando nos lugares celestiais no arrebatamento da igreja, a gente indo para os lugares celestiais, e o nosso Jesus Josué vai estar conduzindo a nós em grupos conforme tribos para tomar posse de tudo aquilo que ele foi conquistar para nós. Assim sendo, vamos observar um pouco. Aqui está uma foto que mostra geograficamente a nossa terra prometida, no sentido terrestre. Sim, é a terra de Canaã, e um lugar pequeno neste mundo, estreito, como que entre o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, e o Jordão, que está num vale, lá em cima, tendo o Mar da Galileia, e lá embaixo o chamado Mar Morto. Geografia desta terra. Era o Israel prometido por Deus e que o povo conquistou após a saída do Egito. Só que agora Deus está falando que nesta terra, agora representado neste gráfico, se temos na nossa observação da tela, à esquerda temos essa terra repartida irregularmente, um pouco confusamente, em que as 12 tribos receberam ali no tempo de Josué. E parece que as coisas não eram tão perfeitas assim, porque Dan, por exemplo, se achou tão apertado que pediu licença para ir buscar mais terra e deslocou-se para o extremo norte para conquistar a terra, porque a sua herança pareceu pequena demais. Mas agora vamos ver que vai ser uma distribuição equitativa. É Deus orientando na terra da perfeição. Aqui foi só figura. À direita, na nossa observação da tela, o que Deus vai mostrar é que todas as tribos terão uma medida uniforme. Só que não está falando dessa distribuição para as tribos, está falando aquilo que na tela está enlaranjado,
Deus pede que da terra que Ele vai dar e que vai ser repartida, que lhe separe, sim, uma medida. Aí fala de uma medida, 2 medidas, no sentido de 2 áreas, como por exemplo 25.000 varas de comprimento por 10.000 de largura, 10.000 varas. Observe então um retângulo de 25 por 10. É a terra que Deus pediu e que estaria representada em laranja. Só que, irmãos, é figurado. Na terra de Palestina, sim, voltando à figura anterior, isso aqui não tem essa medida. 25.000 varas de comprimento significa 25 quilômetros vezes 6 metros aproximadamente. Ou, vezes 3, porque as varas são de 6 côvados, ou seja, próximo de 3 metros. Então daria 25 quilômetros vezes 3 dá 75 quilômetros, enquanto que os 25 quilômetros já ultrapassam essa largura aqui. Aqui é mais estreito. Então Deus não está falando de uma terra aqui no planeta que vivemos agora. Deus está falando lá, mas as dimensões serão padrões. Mas a figura já chama atenção. Se for colocar a extensão de 25.000 varas, 75 quilômetros, vamos dizer assim, passa a chamada região reservada para o povo de Israel como figura. Observe bem, é figura. Então, lá no céu vai ser muito mais amplo do que o que nós temos aqui na geografia do nosso planeta. Agora, estudamos na lição anterior que o anjo vai medir isso com vara e com cordel, só que não é medida de homem, diz Apocalipse lá no verso 17. Sim, diz que é medida de anjo. Então o metro do anjo, já consideramos, é bem maior. Então a extensão da terra, pronto, ficou no indeterminado. Mas como figura, ou seja, a terra vai ser repartida equitamente. Mas, para aí, ainda não é esse assunto da distribuição para as tribos. É Deus pedindo que de toda a terra que Ele vai dar, uma porção seja destinada para Ele, porção também para os levitas, ou sacerdotes, para estarem junto do santuário e ministrarem continuamente. E vai ser a ideia colocada nesse capítulo 45, entrando também no capítulo 46. Assim, vamos para o nosso primeiro parágrafo, nesta lição nossa, com o primeiro subtítulo, a definição da nova terra. Portanto, está em tela. O capítulo 45 começa descrevendo os limites da habitação do povo de Deus, para além do santuário, uma nova terra, onde não haveria mais injustiça, e nem sacerdotes, levitas, nem príncipes, nem o resto do povo seriam de qualquer forma prejudicados, ou receberiam menos do que o justo. Como aqui também se trata de coisas espirituais, consideremos que, em primeiro lugar, a palavra sugere que a restauração do povo eleito implica na criação de novos céus e nova terra, onde eles habitariam seguramente. Verdade essa, desvendada abertamente no Novo Testamento, Apocalipse, por exemplo. Sob um aspecto figurado, a repartição da terra pelos sacerdotes e levitas, pelo príncipe e pelo resto do povo, de tal modo que não houvesse mais lugar para injustiças. Todos teriam a sua sorte designada por Deus, de tal modo que seria condizente com as suas funções e sua posição na nova ordem das coisas celestiais e eternas. Então observa que o que temos aqui é só isso.
Deus descrevendo para aqueles que estavam no cativeiro uma terra grandiosa. As dimensões ultrapassam aquilo que eles estão acostumados. Sim, por isso chamar de nova terra. Eles, cativeiro e vivendo num passado de figuras, Deus tinha que falar nesses termos. Mas vão olhar lá em Apocalipse, não tem dimensão a glória das coisas celestiais. Mas para eles, conforme já vimos em lições anteriores, Deus estava mostrando uma grandiosidade enorme do que estava reservado para o futuro. Para eles entender que é muito grande e nobre o projeto de Deus, o que Deus tem para eles estarem desobedecendo, se rebaixando, se impurificando, servindo a ídolos e transgredindo as leis de Deus? Não, um absurdo. É muito grande que Deus tem nos dado, ou reservado para nos dar. Por que então não ser fiéis por um pouco de tempo, para depois desfrutarmos da eternidade? Assim consideremos, se aqui diz uma nova terra, em Apocalipse, nós já vimos até na lição anterior, o verso 1 diz para nós bem claro: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Então, para quem ainda está esperando neste mundo um lugar reformado aqui, por favor, não é aqui o lugar do nosso descanso. A terra primeira, esta, nossa habitação nesse projeto de Deus. Porque primeiro veio o material, o físico, o carnal, para depois vir o espiritual. Já não existe. Então, por favor, Apocalipse 21, 1. A terra antiga, que é esta, o mar, que é o que temos aqui. Nosso planeta tem mais água na superfície do que terra. Observe bem, isso já não existe. Então, a nova terra, novo céu, aquilo que para nós é novo, que nós vamos receber da parte de Deus lá nos lugares celestiais. Continuando, a definição de nova terra também fala o capítulo 46. Observe quantos versículos não li, mas a ideia é continuada, quando no verso 16 e 17 coloca para nós o que então lemos. 16: assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum dos seus filhos, é sua herança, pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Verso 17: mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E continua outras colocações, e observe figuradamente, para o povo no cativeiro entender, porque já no céu não haverá mais geração de filhos, porque não pode mais morrer. Então, observe que é figurado, mas está definindo para nós terra, em que, por enquanto, Deus requer a terra para ele, para o lugar do seu santuário, como uma oferta, e depois lugar para o príncipe e lugar para os levitas, para servirem a Deus no seu santuário. É a colocação desse capítulo 45 e 46. E haverá em continuidade sacrifícios ali eternamente. Figura. E para entendimento dos israelitas que estavam vivendo esse tempo de figuras, de templo e de rituais e sacrifício e oferta, porque lá no céu não vai precisar sacrifício. E já hoje nós não precisamos mais de sacrifício, porque nós já fomos resgatados pelo sacrifício que é, vamos dizer assim, eficaz e suficiente em Cristo Jesus. Vai ver isso lá no céu? Nunca. Mas para eles, israelitas, no cativeiro, tinha que estar a ideia de uma continuidade, para eles entenderem de que haveria uma comunhão com Deus
que eles entendiam somente através de um templo e de sacrifícios também. E vai se colocar também dizendo que quem tem essa obrigação é o príncipe. Observe no capítulo 45, voltando coincidentemente, verso 16 e 17: todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados, e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares e holocaustos e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Opa! O príncipe assumindo a função de sacerdote. Mas falando desse jeito, para os israelitas estava mostrando uma continuidade da vida que eles conheciam: cultuar a Deus no templo através de sacrifícios e ofertas, e que haveria uma participação especial do príncipe. Sim, e eles também, verso 16: todo o povo da terra concorrerá para esta oferta. E assim, vamos para o nosso material de classe, onde no parágrafo 2º, sim, nesse subtítulo, definição da nova terra, quando temos o que está em tela: para que o culto divino não fosse afetado pelo afastamento dos seus ministros, todos eles, levitas e sacerdotes, teriam uma porção junto ao próprio santuário. Os versos 4 e 5 e lemos: o príncipe receberia também uma porção justa, e ele haveria de ofertar da sua abundância ao Senhor Deus, e o povo concorreria de bom grado para tornar essa oferta grandiosa. O verso 16. Notemos ainda, o príncipe assumiria um aspecto característico da função sacerdotal, que era o de assumir o lugar de todo o povo na apresentação de constantes ofertas ao Senhor. E estarão a cargo do príncipe, repetindo o verso 17, os holocaustos e as ofertas de manjares e as libações nas festas e nas luas novas e nos sábados e em todas as solenidades da casa de Israel. Esta é uma função que condiz com a obra de Cristo Jesus, que, sendo descendente de Davi, se assenta no seu trono e reina eternamente. Ele é o príncipe. Mas continuando a leitura, também é o legítimo sacerdote na ordem de Melquisedeque, constituído pelo próprio Deus. Aí está, no novo céu, nova terra, nos céus, nós teremos o rei, ao mesmo tempo sendo sumo sacerdote. É Jesus, que é o nosso rei, Rei dos reis, e ao mesmo tempo é sacerdote, sumo sacerdote, numa ordem que não é a dos levitas. Mas como é que os levitas, ou o povo de Israel em cativeiro, entenderia uma continuidade, e uma continuidade em glória, e uma coisa tremendamente, muito mais extensa e grandiosa do que estavam acostumados? Através de falar numa linguagem que era conhecida por eles. Porque observe também que lá no céu não vai ter dias de trabalho, porque lá não haverá noite, e o dia será eterno, um único dia eterno. Não haverá dia de sábado e dias de trabalho, e volta o sábado e dias de trabalho, dias de lua nova, dias... não. Por isso essa linguagem ainda é para o israelita no tempo das figuras. Mas para nós, isso quer dizer que haverá algo grandioso. Agora, tirando a figura, nós estaremos na presença de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que já foi morto por nós. E eis que está vivo para todo o sempre. É o sacrifício executado com valor contínuo e eternamente.
Mas observando alguns versos que vão colocar essa verdade em Cristo Jesus, temos Lucas no capítulo 1, os versos 31 a 33. Quando o anjo fala com Maria sobre o nascimento de Jesus, sim, o anjo falando diz para ela dessa forma, verso 31: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este é grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então esse príncipe é o próprio Senhor Jesus, mas a linguagem dele precisar de uma terra para morar é, na verdade, figurado para que aqueles que estavam acostumados com isso pudessem entender. Agora, já em Hebreus, sim, no capítulo 5, nós temos a colocação, já no tempo de uma nova aliança, em que o sacerdócio levítico não tem participação, porque é somente figura, mas a realidade é que, aí lemos versos 1 a 6 do capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Até aqui falando do que era normal no tempo das figuras, sim, o sacerdócio arônico. Mas, verso 5, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. E o verso 6, como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E cuja explicação com mais detalhes, não muito, o escritor de Hebreus fala um pouco sobre esse Melquisedeque, que fala de um ser que não teve princípio de dias, não teve fim de dias, e sendo o rei era também sacerdote, e da cidade de Jerusalém, cidade de paz. Que tudo isso fala do próprio Jesus. Continuando, ainda nesse subtítulo, uma nova terra, ou a lição que nós estamos acompanhando agora nos versos 1 a 3 do capítulo 46, vai dizer para nós desse aspecto de continuidade de culto, quando diz: assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior que olha para o oriente estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. 2. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta e se irá. Mas a porta não se fechará até a tarde, e o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta nos sábados e nas luas novas, diante do
Senhor. Ou seja, a continuidade do ritual, na visão do cativeiro, no tempo das figuras, é que haveria normalidade, continuidade de sacrifícios. Sim, mas isso aqui, figurado ainda para eles, mas para nós a visão, que não será isso aqui exatamente, é muito mais grandioso, porque no céu não há noite, e lá a claridade é contínua. Mas continuando ainda, uma definição de áreas na nova terra. Num subtítulo que estamos continuando dentro da lição, a repartição, os limites da nova terra. E no parágrafo 3º que diz, e está em tela, as escrituras se voltam novamente para o santuário, para retratar que o culto divino nunca mais seria abandonado. O padrão ainda é o mesmo instituído sob o antigo concerto, pois é nos termos dessa revelação que o povo no cativeiro compreenderia a mensagem divina. Por isso se fala nos dias de trabalho e no sábado como o dia próprio de culto. Contudo, a ideia é de que o culto será seguido em sua ordem devida, de acordo com os sábados e as solenidades e luas novas. É importante notar também um aspecto da revelação divina nesta passagem, que é retomado em outros profetas e depois na revelação joanina, ou seja, no Apocalipse. Todos os habitantes da terra adorarão, de tal modo que mesmo os povos mais distantes virão até o santuário para se prostrar perante o Senhor. Mais uma vez, reforçando, observe, aqui está falando linguagem figurada para os do cativeiro, porque noutra expressão que nós acabamos de estudar na lição passada, a porta por onde Deus entrou, esta porta estaria fechada e ninguém mais passará. Para o israelita que está acostumado com o dia a dia de sacrifícios em períodos definidos, Deus fala da forma que ele poderia entender, mas na verdade é muito mais amplo, muito mais. Ou seja, é um dia eterno, que continuamente estaremos ligados com o Senhor, andando com o Senhor, mais do que Enoque, mais do que Noé, mais do que Elias, porque Jesus mesmo disse que onde Ele estiver, estaríamos nós também. Portanto, fala de um dia a dia juntos, de um ano juntos, mas será que está em contagem de anos no céu? Não vai ter, a eternidade toda. Estaremos completamente envolvidos com as coisas de Deus, porque a grandiosidade é muito grande e a nossa capacidade é tremendamente grande. Não haverá um corpo que seja, vamos dizer assim, corruptível, mortal, ou que venha se cansar. Não. É algo pleno em potência máxima, continuamente na presença de Deus. Lembre-se que Moisés subiu, ficou 40 dias e 40 noites, não precisou comer nem beber. Ou seja, perto de Deus já é alimentado, não vê que já passou 40 dias e 40 noites. Como também, vamos entender, na presença de Deus. Se aqui na terra Pedro disse, Senhor, é muito bom aqui, vamos fazer umas tendas e vamos deixar o Senhor aqui, com mais Elias e mais também o Moisés, e vamos ficar aqui. Se na terra Jesus glorificado já fazia Pedro querer ficar ali para sempre, morar ali no monte da transfiguração, imagine no céu então, em que nós não teremos corpo corruptível. Vamos ficar na presença de Deus para sempre. Continuando e observando essas expressões, em Isaías 66, nós temos algo dito pelo profeta, sim, que é referente a isso mesmo.
verso 22 e 23. E a expressão do profeta é essa: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 23. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, chegar-se à presença de Deus, uma coisa como que contínua. Ou seja, de um sábado a outro, de uma festa a outra, isso fala numa continuidade sem limite, é a eternidade. Mas para nós homens, para os israelitas no cativeiro, tinha que colocar como ainda na figura. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. E vendo outra vez Apocalipse, no capítulo 21, os versos 24 em diante, até o 26, diz para nós a palavra: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí está. E dentro do texto a gente vai ver que vai ser um fluxo constante, organizado, que cada um que for adorar a Deus entra por uma porta e sai na que está à frente lá. De um lado e outro haverá um fluxo constante das nações visitando e vindo trazer, sim, a honra e a glória devidas a Deus, as ofertas, numa ideia da figura que temos, e isso continuamente. Todo o universo celestial, não humano, celestial, estará no fluxo constante de visitar Deus no seu templo, na Santa Jerusalém, cidade amada. Mas vamos em frente com a nossa lição, agora indo para o capítulo 47, a fonte das águas purificadoras. Ainda falando ali daquela terra nova e de um templo-cidade, uma cidade-templo, e dimensões muito maiores do que o israelita tinha por prática e lugar, que conhecia ou lembrava-se de Canaã. Fala também de um rio de águas purificadoras, chamado também o rio da água da vida. E assim, lendo os versos de 1 a 12, que é o nosso texto de leitura bíblica em classe, e fazemos tão somente agora, na nossa ordem de estudo e avançando no tempo, ou aproveitando o nosso tempo. Lendo então esse texto: águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho da porta, um caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000,
e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste o filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. Observe, irmãos, totalmente diferente dos santuários anteriores. No tempo de Moisés, no tempo de Siló, Salomão construindo o templo, depois também Zorobabel construindo, depois no tempo de Herodes, a grande reforma que fizeram. Não fala de um rio saindo de debaixo do altar, mas aqui fala, e é o rio da vida. Aqui no tempo das figuras não tinha isso, mas no céu haverá o que foi sempre falado, que há um rio de águas da vida, e também de fruto com abundância. Agora observem, o estar na presença de Deus vai nos alimentar. Só a presença de Deus nos alimenta. Vamos entender isso. Mas por que essa linguagem de falar de frutos e falar de peixes, como se a gente fosse ir pescar? Na ideia do que os homens entendem, que Deus quer falar para aqueles que viviam na figura do material, que vai ter a excelência de tudo aquilo com que eles estão acostumados. Agora no céu vai ser diferente. Não haverá morte, não haverá matança de animais, de peixe para a gente se alimentar. Não, nosso corpo é outro. Mas a palavra está escrita na forma figurada, pela qual os israelitas acostumados com isso pudessem entender. E pela descrição vê aqui uma coisa tremenda, o que eles não tinham antes e que Deus estava preparando para o futuro. Ou seja, a terra com um rio de águas vivas que cura tudo por onde passa. Assim, no nosso primeiro parágrafo está escrito: a cena seguinte mostra uma característica peculiar do novo templo, que comporta uma nascente de águas que flui desde o seu interior em direção ao oriente, e que o profeta é convidado a examinar de perto.
Ao contrário de uma corrente de águas natural, sem ser alimentado por qualquer afluente, atentemos para isso, esse rio torna-se cada vez mais profundo e volumoso. As águas têm um destino já definido. Sai para a região oriental e desce a campina e entra no mar. Provavelmente o mesmo que conhecemos hoje como figura, Mar Morto, impróprio para a vida. Mas as águas correntes, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Assim o mar se tornará abundante de vida, de tal modo que se tornará um novo local de trabalho para os pescadores. Linguagem humana das figuras humanas. Mas haverá no céu abundância de vida. Abundância de vida. O que nós vimos na expressão de vida com abundância não a vida limitada de 70 anos e que para quem alcança mais é cansaço, né? Não. A abundância de vida jorra com abundância. E se alguém achasse que precisa de um pouquinho mais, uma dose mais de reforço, tem água da vida, tem árvore da vida, tem o Senhor da vida, tem tudo ali em nosso dispor, para mostrar que é vida, vida, vida com abundância. Mas consideremos ainda a palavra que está em Apocalipse 21. Observe que aqui, ainda numa linguagem figurada, lá no 21, verso 2: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçado como uma esposa ataviada para o seu marido. E o verso 10 vai dizer: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tudo coisas gloriosas. Se formos ver no capítulo 22, verso 1: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha que maravilha. Apocalipse mais espiritual, e em Ezequiel ainda em figuras, numa linguagem figurada, por causa do que o israelita da época tinha por entendimento. Mas vamos continuar. Aqui fala de águas purificadoras. Antes de nós lermos esse texto, desse parágrafo 2 que está em tela, lembrei-me e quero apresentar aos irmãos a palavra que está em Daniel. Na visão de Daniel, da glória de Deus, capítulo 7. Verso 9, e mais algum verso. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Na visão de Daniel, não é
um rio de água, é um rio de fogo. E essas representações, água e fogo, falam do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Se Deus deu a Adão um sopro, uma gota de Espírito, uma gota de água da vida, uma gota de fogo, entretanto no céu estará à nossa disposição um rio, vamos dizer assim, de fôlego de vida, procedente de Deus, trazendo vida com abundância para todo lado. Olha que diferença. Vivemos à custa de um sopro em Adão, fôlego de vida de Deus dado a Adão. Pois é, mas agora está se falando de um rio, sim, imenso, profundo. E observe na expressão que lemos no texto bíblico, que media-se uma distância boa, a água era rasa. Mas à medida que ia avançando na travessia deste rio, foi mostrando águas em abundância. Depois diz só nadando, depois diz nem nadando se consegue atravessar. Então ele foi entendendo que era mais. Nadando pode passar. Depois concluiu dizendo: nem em nado se consegue atravessar esse rio. A abundância de vida, irmãos, será tremenda. Quem é que pode entender isso? Mas vamos colocando aí. Se um sopro em Adão deu esses bilhões de criaturas vivendo aqui na terra, imagine então um rio de vida. Teremos vida com abundância nos lugares celestiais. É só aguardar mais um pouquinho. O arrebatamento já está chegando. E essa fonte de águas purificadoras também foi falado pelos profetas, como está em Joel, no Salmo 46, em João capítulo 7, Apocalipse 22, águas da que também Jesus diz para a mulher samaritana. E aí vocês vão vendo que pode se estender muito mais. Ou seja, essa abundância de vida, ou a abundância do Espírito Santo de Deus, ou do fôlego de vida de Deus, estaria à nossa disposição. Mas por ordem, lendo primeiramente Joel, no capítulo 2, palavra que é bem conhecida e que também está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, consideremos capítulo 2 de Joel, versos 28 a 32. Está escrito assim: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Derramarei abundantemente do meu Espírito. E isso já é na terra aqui, irmãos. Atos capítulo 2, já estamos recebendo. Nós, pelo batismo com o Espírito Santo, estamos recebendo dessas águas. Por isso que precisamos entender que se estamos em Cristo Jesus, já estamos em lugares celestiais. Temos que entender, o visível é isso que os nossos olhos nos mostram, mas a realidade espiritual, nós estamos na presença de Deus, junto ao rio, que não vemos, mas sim, que jorra de Deus para nós, do seu Santo Espírito, sim, nos dando graça. Se aqui já se tem visões, já se compreende, já se fala em mistério, já se conversa com Deus, imagine então na plenitude dessas coisas, vamos ter o entendimento de Deus revelado a nós. Mas continuando, Salmo 46,
é uma palavra também bem conhecida, que se falava no passado, mas aqui é bem clareada para nós em Ezequiel capítulo 47 e no Apocalipse 22. O que está lá no Salmo 46, o verso 4? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Verso 5, continuando: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará a romper da manhã. Ou seja, já estava previsto, falado, sim, no Salmo 46, num tempo que lá em Jerusalém não tinha essa fonte de água, não tinha, mas fala-se dessa cidade de Jerusalém celestial, onde jorra, onde está a nascente do rio da vida. Em João capítulo 7 é Jesus falando desta complexidade e, sim, projeção para algo muito grande, quando no capítulo 7, verso 37, ele diz para nós, lendo então esse texto: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Rio da água da vida, rio de fogo que procede de Deus, rio da fartura de vida do Espírito de Deus à nossa disposição, lugares celestiais. E poderíamos repetir lá em Apocalipse 22, verso 1 e 2? Sim. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Que mais? E no meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E o verso 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É o convite de Deus para toda a humanidade. Todo aquele que crê será salvo, todo aquele que crê vai para o céu, todo aquele que crê tem vida eterna e morará com Deus. Continuando, indo para o terceiro subtítulo, a herança do novo Israel. Agora sim é que se fala da repartição da terra e os limites dessa terra, os limites e a repartição. Projeto de novo esta figura ou estas figuras. À esquerda, na observação da tela, nós temos, sim, a distribuição no passado da chamada terra de Canaã, mas no futuro, não alcançando nós totalmente o que isso significa, mas haverá terras, vamos dizer assim, equivalentes, num equilíbrio, numa equidade de 25.000 varas de comprimento por 10.000 de largura. Se já for em medidas humanas, já é bem maior do que o Israel atual, o Israel daquele passado glorioso do tempo de Josué. E considerando que não é humano, é angelical, aí eu não sei qual é a medida padrão lá no céu, de anjos que se locomovem com a velocidade da luz. Então, deve ser algo muito mais extenso que a gente possa imaginar.
mas haveria assim herança para todos, espaço bastante para todos viverem e com muita folga e, vamos dizer assim, com fartura, abundância nos lugares celestiais. Terra que mana leite e mel para sempre. E não é leite e mel material físico e sacia um corpo físico, mas é algo que temos que passar para a dimensão do eterno e celestial. Assim, continuando, observe que as medidas de 25 mil extrapolam a terra do atual Israel ou a Canaã do tempo de Josué. Então Deus está falando em lugares celestiais, do qual aqui embaixo só tinha figura, uma ideia, uma ligeira pintura, um esboçozinho, e no céu a plenitude. Continuando, aí passamos a ler na nossa lição o texto do capítulo 47, versos 13 a 21, que não vamos nos deter muito, porque tudo é figurado, mas está aqui as fronteiras da terra de Israel, ou os limites, segundo a nossa lição, dessa nova terra em que nós vamos morar. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o qual tomarás ou tornareis a terra em herança segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Etron, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre os termos de Amate, e a cidade de Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã. Tudo terras conhecidas no tempo do Israel passado. 17. E o termo desde o mar será Azer Enon, no termo de Damasco e na direção do norte, até o termo de Amate, este será o termo do norte. E o termo do oriente, entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão, desde o termo do norte até o mar do oriente, medireis, este será o termo do oriente. E o termo do sul, desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro até o mar grande, este será o termo do lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate, este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. 12 tribos. Se no tempo de Jesus ou hoje nós não sabemos onde estão as 12 tribos, isso na visão humana, mas na visão espiritual Deus sabe quem é dele e a qual tribo pertence. Lembre-se que em Oséias foi dito, pela desobediência e transgressão do povo, 10 tribos se perderam, mas Deus disse, não vai faltar, porque no lugar em que se diz, vós não sois meu povo, eu lhes direi, vós sois o meu povo, e eles me dirão, o Senhor é o nosso Deus. Ou seja, a salvação de muitos para preencher o lugar dos infiéis. Aí sim serão restauradas as 12 tribos de Israel. Ainda capítulo 48, verso 1 a 3. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etron, vindo para Amate,
a Zer-Renon, no termo de Damasco, para o norte, até ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente Dan uma porção, e junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção, e junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E vai descrever continuamente toda a distribuição da terra, dando os limites de cada um nas 12 tribos. E eu li só até o verso 3, mas a continuidade leva ao verso 27, que diz: e junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção, e junto ao termo de Gade, da banda do sul, e o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é, diz o verso 29, a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. Então agora Deus está dando os limites da terra, e que tem que ser repartida pelas 12 tribos. E o nosso texto em tela diz: a visão termina tratando da repartição da terra entre todas as tribos de Israel, numa clara indicação de que todo Israel seria restaurado à sua terra, pois o concerto de Deus com seu povo permanece firme, e Ele conhece os que são seus entre todas as tribos. Mas consideremos também que, desta vez, os gentios também entram na contagem do povo, recebendo herança, assim como natural, ou como o natural. E isto não poderia se cumprir de outro modo, senão na reconciliação selada em Cristo Jesus. É Ele quem restabeleceu a nossa paz, tanto com Deus, como entre judeus e gentios, formando dos dois um só povo, uma só família, e que no âmbito do reino celestial mantém sua perfeita identidade com as 12 tribos de Israel. Olha, irmãos, essas formas de falar de uma coisa que a gente não vê, e é muito além do que poderíamos imaginar. Mas vamos dizer assim, nós somos gentios, não sei se todos, não sei se quem é de origem israelita aqui, mas vamos considerar, os que estão aqui em Cristo Jesus pertencem a alguma tribo. Eu não sei qual é a minha tribo, você sabe a sua? Se Deus te revelar, você vai ficar sabendo. Mas se não revelar, fica atento, que quando houver o arrebatamento da igreja, seremos conduzidos pelo sumo pastor a entrar na cidade celestial por uma das 12 portas. Só presta atenção para ler o título da sua porta, aí será a sua tribo. Naquele dia, pelo menos, saberemos. Vamos olhar assim: eu sou de Naftali. O outro vai dizer: opa, eu sou de Judá, e etc. Porque Deus tira dos gentios muitos que são admitidos como natural da terra, ou como semente de Abraão, não segundo o DNA, segundo a carne e o sangue, mas na fé, e pronto, entramos em Jerusalém. 12 portas, e nós vamos entrar por uma delas. Qual será essa porta? Esteja atento, naquele dia, aí será a revelação de qual tribo é a sua vida, de que você está sendo chamado para servir a Deus eternamente. E essas coisas, irmãos, são de novo vistas no Novo Testamento, quando Paulo de alguma forma fala, como João viu também em Apocalipse. E vamos ver, portanto, Romanos capítulo 11, ainda que só numa leitura, compreendamos quando Paulo diz desta forma, verso 1 a 7: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu,
Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, por qualquer tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Quem aceita a palavra é admitido. Faz parte agora, é inscrito em uma das tribos. E aos olhos de Deus é um dos 7.000 que estão sendo salvos na terra. Em Efésios capítulo 2, verso 11, vamos estar lendo também, está escrito assim no título: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, diz o texto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E segue aí colocação que somos família de Deus agora, irmãos, sim, admitidos como filhos de Deus. Ainda continuando o Apocalipse, no capítulo 7, verso 4, vai colocar para nós que a multidão dos salvos é de todas as tribos. Capítulo 7 de Apocalipse, verso 4: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Ou seja, Israel restaurado. Aí vai citando tribo por tribo. Só que depois vai dizer assim, que a quantidade deles, verso 9, depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono de Deus, e etc. E continuando ainda, outra vez Apocalipse, capítulo 21, o verso 12, quando diz para nós: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. E assim nós estamos terminando nossa lição, e no texto que está em tela, a visão final registrada em Ezequiel se assemelha em muitos aspectos àquela registrada nos capítulos finais de Apocalipse, e serviu tanto aos nossos irmãos no cativeiro, como serve a nós mesmos. Sem dúvida, o propósito do Espírito de Deus era e é o de fortalecer a esperança e a paciência dos fiéis, para que suportem suas provações por um pouco de tempo, até que os novos céus e a nova terra, pelos quais ansiamos, sejam trazidos à luz, suplantando esta presente era de injustiças, e possamos desfrutar de verdadeira e permanente justiça, paz
e alegria na presença do nosso Deus e Senhor. Por enquanto, vivemos por fé, mas depois será realidade, entrando na cidade de Jerusalém por uma de suas portas. Repito outra vez, ali estará declarada qual é a nossa tribo. E assim, estudando Ezequiel e terminando hoje com esse estudo, neste terceiro trimestre de 2021, seguimos o esboço dessa lição com o título A Repartição e os Limites da Nova Terra. No passado, em Josué, terra aqui, nesse planeta, sim, coisa visível e para nós de corpo, com carne e sangue. Mas lá, agora, conquista de uma nova terra pelo Josué, que é Jesus, e uma terra celestial. Não alcançamos falar muito sobre isso. Mas aí estão os subtítulos, a definição da nova terra, a fonte das águas purificadoras, a herança de um novo Israel. O Israel espiritual, que não é pela carne, mas pelo Espírito. Sim, mesmo Espírito e fé que habitou em Abraão. Nosso texto áureo, no capítulo 45, verso 1, que diz: quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E dentro dessas terras, que são para as tribos, nós seremos contados em famílias, grupos dentro da tribo, e cada um tendo seu quinhão de latifúndio. Ali sim vai ser um latifúndio, uma imensidão, espaço bastante para nós nos lugares celestiais. E assim, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude.
Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.